Nesse momento, é com muita satisfação que recebemos do Cariri Cangaço a nossa estimada professora Fátima Pinho, da Universidade Regional do Cariri. Querida Fátima Pinho, seja muito bem-vinda ao Cariri Cangaço. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos em nome da minha mestra, que eu tenho muito orgulho de dizer que é minha amiga do coração, a professora Luitgar de Barros, por quem eu tenho muita admiração e respeito. Aceitei com muito prazer esse desafio de falar, né, sobre um período extremamente importante, sobretudo para o nosso estado, né, para a nossa região Nordeste, que é a questão do coronelismo. A minha especialidade, eu sou professora da Universidade Regional do Cariri, do curso de História, e a minha especialidade é o estudo sobre a análise sociopolítica, econômica, religiosa do padre Cícero Romão. Desde o final da década de 90, eu pesquiso, né, o padre Cícero. A minha dissertação de mestrado foi a representação social do padre Cícero para os moradores da Colina do Horto. E, atualmente, estou fazendo doutorado pela Universidade Federal Fluminense e estou pesquisando o padre Cícero na imprensa carioca, né? E estou na fase de elaboração da dissertação, da tese de doutorado. E, nesse sentido, né, estudar Padre Cícero, inexoravelmente, a gente se depara com esse tema, que é o tema coronelismo. Não só porque ele viveu nesse período, nesse contexto, né, ele exerceu sua atuação sacerdotal, religiosa, política e social nesse contexto, né, mas, sobretudo, porque foi o Padre Cícero, né, acusado, e ainda recebeu ele a pencha de coronel de batina, no qual nós vamos ver aqui um pouco como essa representação, como a imprensa faz essa representação do Padre Cícero de coronel de batina. Portanto, muito pertinente essa discussão. O tema que me foi proposto pelo nosso querido Manuel Severo foi coronelismo, capilaridade histórica. Para quem conhece o tema e quem estuda o tema, sabe que o livro considerado clássico, né, no estudo sobre o coronelismo é o livro escrito pelo jornalista Vitor Nuno Leal, mineiro, né, que foi publicado originalmente em 1947, Coronelismo e Chá de Voto, o município e a representação do Brasil, que, inclusive, teve uma ampla divulgação na imprensa, né? Eu trouxe aí um recorte da revista O Cruzeiro, onde a revista apresenta, através de Geraldo de Freitas, o livro, né, Coronelismo e Chá de Voto. O Nuno Leal, então, ele diz que coronelismo é, sobretudo, um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público fortalecido e a decadência e influência social dos chefes locais, notadamente dos senhores de terra, sobretudo no Brasil rural da transição do século XIX para o século XX. Ou seja, ele rompe, né, ele não vê aquele coronel, né, que exerceu, que nasce, esse termo nasce, como todos nós sabemos, em 1831, com a criação da Guarda Nacional, né, e o coronel escravagista, donos de fazenda, muito forte no final do século XX, mas ele vê que esse fenômeno de coronelismo ele vai se dar exatamente quando esse grupo começa a cair em decadência. E aí não passa a ser mais só o coronel da fazenda, né? Mas o coronel ele passa a ser dominado aquele líder político que tinha um domínio naquela determinada sociedade. E ele esclarece que, na verdade, o que ele procura examinar não é o que ele procura examinar é o sistema. O coronel entra na análise por ser parte do sistema. O que ele procura, então, é o sistema, é a estrutura
e a maneira pelas quais as relações de poder se desenvolveram na República a partir do município. Portanto, ao cunhar o conceito de coronelismo, ele esclarece que não está vendo a pessoa, ele está vendo o sistema, aquele sistema rural que, a partir dele, produziu, né, esse ser. E como é que esse ser nasce? A partir da ausência do Estado, né? Ou seja, como o braço do Estado não consegue chegar aos municípios, não consegue chegar ao Nordeste, não consegue chegar ao sertão, esse trabalhador rural, que, desprovido do braço do Estado, né, sem educação, analfabeto e, em sua grande maioria, né, semi-analfabeto, sem assistência médica e sem informação, fica, portanto, subjugado ao patrão, que passa a ser visto como grande benfeitor, né? Então, o dono de terra, ou então aquele comerciante rico, ou então aquele indivíduo que tem um poder maior, ele passa a fazer o papel do Estado, a assumir a função do que era a função do Estado. E perpassa pelas suas mãos, né, as questões de educação, de nomeação de emprego público. Então, na compreensão do Leal, é essa ausência desse Estado que cria essa figura do coronelismo, né? Esses trabalhadores, portanto, não conhecendo seus direitos, não sendo reconhecido como cidadão, não pode se esperar dele uma consciência de classe, ou seja, uma consciência de si e para si, como dizia o velho Marx, certo? Muito menos uma iniciativa de luta pelos seus direitos, ficando, portanto, subjugado à política, né, do que ele vai chamar de coronel. O coronelismo se dá dentro de um contexto, né, que todos nós sabemos que da República Velha é conhecido como política dos governadores. Eu aqui peguei, não está dando para ver direito, né, mas eu peguei um desenhozinho do site Politize, que é bastante elucidativo, no sentido da gente compreender como se dava essa relação, né? Ou seja, a estrutura do Estado passava pelas mãos do coronel, né? Passava pelas mãos. Então, o coronel era o elemento, né, que ligava a população, o povo em geral, ao governo estadual, que, por sua vez, ao governo federal, né? Então, o contexto se dá nesse período, segundo o Leal, que eu estou tomando aqui como base, né, dentro dessa chamada República Velha, que vai de mais ou menos 1894, 1894 a 1930, quando, né, tem a Revolução de 1930, os coronéis é preso e começa-se, então, segundo ele, um novo momento. Na visão de Leal, então, ela surge na confluência, né, do fator político com uma conjuntura econômica. E aí eu botei uma charge, porque nos livros didáticos, inclusive, quando vai se aparecer essa questão do coronelismo ou dos governos oligárquicos, a grande charge, em quase todo o livro didático, nós temos essa charge aí, que é do Stonil, publicado na revista Caretas, né, em 1928. Então, o que seria o fator político? O federalismo implantado pela República em substituição ao centralismo imperial. Então, o federalismo criou um novo ator político com amplos poderes, o governador de Estado. E aí ele esclarece por quê. O presidente de província, no Império, ele era uma indicação, né? Era um homem de confiança do imperador. Na República vai aparecer o elemento da eleição. E esse elemento da eleição é que vai dar o poder de barganha a esse coronel, né? E a conjuntura econômica, que é a decadência econômica dos grandes fazendeiros, essa decadência acarreta o enfraquecimento do poder político dos coronéis em face de seus dependentes e rivais. E aí eu trago, assim, a título de indicação, um pouco a bibliografia clássica, né, sobre o coronelismo, a Isaura Pereira de Queiroz, né, o mandotismo local na vida política brasileira,
O Coronelismo e o Compromisso Cordelista, uma crítica, Coronelismo, definição e bibliografia, do Edgar Carone, e o Império do Bacamarte, que vai, inclusive, ser objeto de análise e de homenagem aqui hoje. Trago também um outro autor que vai discutir essa questão do coronelismo, do conceito do coronelismo, portanto, porém, numa perspectiva onde ele vai... Porque o coronelismo ele vai ser muito confundido com o clientelismo e o mandonismo. E o José Murilo de Carvalho, um historiador, né, bastante conhecido no Brasil, ele vai, a partir dessa discussão conceitual, tentar desconstruir, tentar mostrar que, na verdade, coronelismo, mandonismo e clientelismo são conceitos diferentes, né? E, assim, não vou trabalhar cada um conceito, até porque não daria tempo, mas ele diz que temos, assim, 3 conceitos relacionados, mas não sinônimos, guardado cada uma na sua especificidade. Além de representarem curvas diferentes de evolução, o coronelismo retrata-se como uma curva tipo sino. Surge, atinge o apogeu e cai num período de tempo relativamente curto. O mandonismo surge uma curva ascendente. E o clientelismo apresenta uma curva ascendente com oscilação e com viradas por baixo nos últimos anos. Os 3 conceitos, assim concebidos, mantêm uma característica apontada, com razão, por Raimundo Bouvet, como essencial em uma abordagem histórica, a ideia de diacronia, de processo e de dinamismo. Portanto, para o Leal, para o José Murilo de Carvalho, o conceito de coronelismo ele é um conceito sazonal, ele é um conceito de um período, né? O mandonismo ele perpassa e o clientelismo, aliás, até hoje, né, a gente vê isso na política brasileira, nessa questão do clientelismo muito forte. Na literatura, nós temos, né, muitos livros, e aí eu trago aqui só alguns títulos de informação, que traz uma abordagem e muitos desses livros, né, criam um estereótipo de coronel, né, que vai ser readaptado na TV e no cinema e vai contribuir, né, na formulação de uma representação do que é esse coronel. Nós sabemos que a figura do coronel ela não é uma figura... o coronel ele não é da mesma forma em todos os lugares, né? Há uma especificidade muito grande, o coronel do Cacau, o coronel do Vale da Paraíba, né, o coronel do Sertão. Então, pela própria especificidade que né, essas localidades. Mas nós temos aí o Glaciriano Ramos, na sua obra São Bernardo, Jorge Amado, com diversos livros que retratam a prática dos coronéis, sobretudo no sertão da Bahia, né, no ciclo do Cacau, como o livro Gabriela, Cravo e Canela, São Jorge Ilhéus, Cacau, etc. José Cândido, o Coronel e o Lobisomem. Euclides da Cunha, Os Sertões. Guimarães Rosa, Os Grandes Sertões Veredas. Aureliano Figueiredo Pinto, Memórias do Coronel Falcão. São apenas, claro que são centenas, né? Vários livros abordam essa figura do coronel, né? E não dá para a gente trazer apenas uma amostra aí. Como eu disse, muitos desses livros eles são readaptados na imprensa, na mídia, sobretudo na televisão e no cinema, né? E, em 1969, portanto, a Globo vai passar uma novela chamada Verão Vermelha, em que ele introduz, né, a primeira vez que o Nordeste aparece como cenário de uma novela, né, onde a cultura do povo nordestino e, sobretudo, a figura do coronel. A partir daí, nós vamos ter diversas novelas que retratam a questão do coronel. Quem não se lembra de Irmão Coragens, da Janete Claire, né, que depois teve um remake aqui, né, que entre a disputa entre o justiceiro João Coragem e o coronel Pedro Barros, né, ele encontra uma pepita de diamante e passa a ter o filme. O bem-humorado e maravilhoso Bem Amado, de Diego Gomes, né, com o engraçadíssimo Odorico Paraguaçu, né, que não consegue, de forma nenhuma, inaugurar o seu cemitério. 76, Saramandaia, né, que inaugura o realismo fantástico, né.
trazendo também de Dias Gomes, trazendo as disputas dos fazendeiros Tibério Vilar e Zico Rosário. 85, Roque Santeiro, também de Dias Gomes. Estou certo ou estou errado? Quem não lembra, né? O grande mote dele, estou certo ou estou errado, o senhorzinho Malta. Terras do Sem Fim e a minissérie Tenda dos Milagres, baseado na obra de Jorge Amado. Né? Em 93, Renascer e O Rei do Gado, todos dois com Antônio Fagundes, né? Que esse Rei do Gado já era um outro tipo de coronel, né? O coronel do gado. Cabocla, que passou na década de 70, mas teve, recentemente, também foi reeditada, né? Os coronéis Boanerges e o coronel Justino. Recentemente também passou Cordel Encantado, né, que, inclusive, trazia essa temática do cordel, uma coisa que já se dizia que era coisa que cordel já não estava mais em alta. Essa novela ela traz, né, para a crista da onda a ideia do cordel. Tá? Gabriela Cravo e Canela, o famoso coronel Ramiro e coronel Antônio Amâncio, e a minissérie Amores Roubados, e, atualmente, essa minissérie que está sendo projetada, passando Onde Nascem os Fortes. Então, esses teledramaturgia e minisséries da Globo ajudam, colaboram em forjar, em criar uma representação dos coronéis. Né? E filmes nós temos, eu trouxe apenas 3 a título de Fogo Morto, baseado no romance homônimo de José Lins do Rego, ambientado na Paraíba. A Chacina dos Coronéis, o tronco do início do século XX, a disputa pelo poder entre os grandes fazendeiros e coronéis de Goiás, né, leva à chamada Guerra dos Lemos. E Abril Despedaçado, não sei se vocês assistiram, é bastante interessante, é ambientado no Nordeste, 1910, retrata a família, a disputa, mostrando a questão do coronelismo, a disputa de famílias, né, onde vai morrendo cada um de sua família, né, a partir da vingança. Na academia também, sobretudo a partir da década de 70, quando nós vamos ter o crescimento vertiginoso dos cursos de pós-graduação, estrito sensu e lato sensu, né? Ou seja, especializações, mestrado e doutorado, o tema do coronelismo, né, começa a aparecer de forma muito forte. Pesquisando no catálogo de teses da CAPES e colocando o nome coronelismo, nós encontramos 218 teses que traz essa temática, né, do coronelismo. 160 de mestrado e 60 e pouco de doutorado, nas mais diversas áreas, ciências humanas, ciências sociais aplicadas, linguísticas, letras e artes, história, sociologia, letras e direito, muita tese de direito. Eu trago aqui apenas também a nível de informação algumas. Né? Por exemplo, na década de 70, de 90, a lei do mais forte no feudo rural dos coronéis, defendido na UFRJ, coronelismo e oligarquias, das origens ao momento atual, também da UFRJ, em ciências jurídicas, tem muitas teses na área do direito, do coronelismo ao clientelismo, a transição política capitalista do Nordeste do Piauí, tem muitos temas específicos, né, que não discutem a questão do coronelismo como objeto de análise, mas discute um estudo de caso. Né? Tem muito do Ceará, tem muito do Piauí, tem muito de Alagoas, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e Bahia, enfim. O coronelismo no estado de Goiás, a construção do fenômeno pela história e pela literatura, o mandonismo da família Rosário em Mossoró. E aí algumas teses também de doutorado que eu trago a nível de informação, né? Eleitores e eleitos, agentes do poder de Campinas na segunda metade do século XIX, na USP, em 92, a morte dos coronéis, políticas interioranas e poder local, o caso dos coronéis, tradição e modernidade,
UNB. O coronelismo é a imagem do coronel, o símbolo da simulação do poder local, Unicamp. E destaco uma aí que bastante interessante, que é Coronéis de Batina, a atuação do clero na política municipal cearense, que é de Edilberto Cavalcante Reis, foi defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A pesquisa, atualmente, nós vivemos uma verdadeira revolução na democratização das fontes. Eu até conversava com a minha colega Rúbia, que é professora da Unileão, né, como hoje é uma preocupação, inclusive, que eu trago aqui para essa plateia, que tem guardado e que tem acumulado e que tem tantas fontes, né? Eu tenho escutado esses 2 últimos dias que estou acompanhando lá no hotel, né? Alguém dizer, fulano de tal é o maior, quem mais tem a bibliografia sobre cangaço, é o grande estudioso, né, sobre tal tema. E um desafio nosso, gente, é pensar como é que nós vamos democratizar isso. Como é que nós vamos colocar isso para que essa geração que está aqui, daqui a pouco, possa usufruir disso que vocês passaram anos e anos e anos juntando, guardando, colecionando, analisando. Se a gente não democratizar isso, não tem sentido o que a gente está fazendo. Muitas vezes, os filhos, e eu converso muito com o Luiz Gard essa questão, quando eu estive no Rio fazendo meu estágio de doutorado, né, os filhos os pais morreram, pega a sua biblioteca, suas fontes, e vende no sebo, né? Às vezes objetos raríssimos, vende, né, então, é um grande desafio. E aí nós tivemos, nesses últimos anos, a internet, que, embora tenha trazido muitas coisas ruins, também traz muitas coisas boas. Uma delas, por exemplo, é a hemeroteca da Biblioteca Nacional, que tem mais de 5.000 volumes, jornais, e que, a partir dela, você faz pesquisa do que você pensar, né? Você escolhe o periódico, você escolhe o período, você escolhe o local e coloca a palavra-chave e vai embora. Um outro site também de grande importância para estudos sobre, né, a temática que a gente quiser, e do coronelismo nós temos muitas coisas, Padre Cícero demais, é o site do CPDOC, né, que, embora esteja passando por um momento de desmonte, né, isso a gente tem que denunciar. Recentemente foram demitidas vários pesquisadores que há anos e anos estão trabalhando lá, né, e foram demitidos. E tem um site também, que é a página de Ralph Della Cava, que ele colocou, né, depois, quem quiser pegar aí, ele colocou grande parte da pesquisa dele, você já pode acessar das fontes que ele utilizou, inclusive livros, né, a partir dessa página dele. E foi a partir, portanto, dessa pesquisa que eu cheguei à imprensa. E estou fazendo minha tese de doutorado, né, sobre Padre Cícero e a imprensa. E eu devo dizer, eu estou na metade da tese, e só sobre o milagre eu já cataloguei mais de 90 jornais que falou sobre o milagre, né, da hóstia de 1889. Mais de 400 notícias, né? E o meu terceiro capítulo vai ser sobre a representação, como a imprensa vai representar o político, o Padre Cícero como político. Mas, antes disso, eu trago 2 exemplos, então, para discutir como é que essa imprensa trata essa questão do coronelismo. O primeiro deles é que nós todos conhecemos, né? A gente sabe que o contexto do Cariri, na primeira década do século XX, das 2 primeiras décadas, foi um contexto de bastante conflito entre os coronéis, né, pelo poder. Né, pelo poder. Um deles foi o conflito acontecido entre o coronel Belém Figueiredo e Luiz Antônio Alves Pequeno, em 1903, 1904. Então, a imprensa, gente, retratou demais esse conflito, né? Demais. Ele foi bastante discutido, inclusive, na imprensa, né? Na imprensa de Pernambuco e na imprensa carioca. Nós temos aí o Pequeno Jornal, por exemplo, que já em 1903, né,
dizia, o interior do Ceará está em revolução. Grupos numerosos, bem armados, chocam-se, anarquizando o Estado, cujo governo, segundo parece, não tem forças para dominá-lo. Né? Depois ele denuncia aí que o governo, aquela ideia de que o governo deixava as coisas acontecer. Esse conflito ele ainda vai aparecer nas páginas do jornal em 1904, através, né, denunciando de Crato invadida pelos coronéis. Então, aquele conflito. E é interessante que essas notícias elas começam a aparecer já em 1990, conflitos de violência na região do Cariri. Né? Então, ele diz, a cidade do Crato, sitiada, Coronel Belém Figueiredo também se acha cercado na respectiva fazenda. Deu-se um encontro entre os aciolistas e os oposicionistas, havendo 14 mortos e numerosos feridos. Parece iminentemente uma horrorosa mortandade. Os jornais não estão aqui discutindo o conceito de coronelismo, porque o conceito de coronelismo ele vai ser criado posterior. Né? Quer dizer, mas ele está discutindo aqui as práticas coronelísticas, as violências coronelísticas praticadas. Né? E aí, massacre no Ceará, né, no Jornal do Comércio vai tratar muito disso, né, do massacre, várias reportagens sobre essa questão. Correio Paulista também. E, por fim, a revista a revista Malho vai trazer o final do conflito, com a foto aí do coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, né, chefe do movimento armado do Crato, cujo resultado foi a deposição do chefe da localidade, Coronel Belém de Figueiredo, intendente municipal e terceiro vice-presidente do Ceará, em 28 de julho do corrente ano. A luta, que durou 3 dias, terminou com a prisão de Belém, ficando ainda prisioneiro do povo o delegado de polícia, o juiz de direito e o coletor estadual. Portanto, esse conflito, né, que foi típico de uma luta coronelística, foi bastante narrado. Como segundo aspecto dessa ideia de como a imprensa tratava, né, a questão política do interior do Ceará, no sertão, a representação que a imprensa vai fazer do padre Cícero como coronel de batina. E eu nem vou trazer aqui, porque não dava tempo, as manchetes e as reportagens que, conforme o nosso amigo... o Rubens, ele pesquisa e ele sabe como a imprensa narrou, né, de forma alarmante o conflito de 1913 e 1914, conhecido, né, como a Guerra de 14 ou a Sedição de Juazeiro, enfim. E aí eu vou trazer só algumas charges, né, para a gente analisar. A primeira delas, publicada no jornal A Lanterna é um jornal anarquista, anticlerical, né, publicado em 1903 e vai até 1917, com algumas paradas. Então, ele publica uma série de charges e de artigos sobre o padre Cícero, sobre a Revolução o movimento de 14. Aí nós temos, nessa charge, a proeza do padre Cícero vista do Vaticano. No primeiro plano, nós temos aqui, né, o Papa e o Bispo olhando a guerra, e o padre Cícero aqui, né, com a cruz numa mão e a espada na outra, né, comandando os nordestinos nessa, porque as manchetes vai ser carnificina, o grande líder do movimento sangrento do Ceará. Uma segunda charge, e essa daí é muito forte, o chefe dos cruzados no Ceará, também publicado na Lanterna, né? Nós temos aí o típico coronel de batina, o padre Cícero, né, trajado de padre, claro, com a faca nos dentes, as facas e o bacamarte na mão, né? Uma representação muito forte, né, acompanhado essa charge, tinha um artigo chamado A Lenda do Mal, né? A Lenda do Mal, e que trazia realmente uma descrição bastante pesada do padre Cícero.
Essa imagem aqui, essa representação do Padre-Coronel, ela foi adaptada no Carnaval de 1914, não, antes do Carnaval. Uma outra charge da lanterna, né, que o Padre Cícero rezando uma missa em ação de graça pela sua vitória. Nós temos aí o Padre Cícero, novamente com o Bacamarte, né? Nós temos aí figuras cabeludas, né, representando, nos dando uma representação de Antônio Conselheiro, né, a ideia do cabelo, da barba e etc. e tal. Nós temos aí a imagem do sertanejo, né, atirando, tá? Então, um típico coronel violento, né? Típico coronel violento. Como eu falei, aquela imagem ela vai para e Padre Cícero, ele é mote, ele de um dos naquela época, 1914, não existiam escolas de samba, né? Existiam os blocos carnavalescos. E tinha um globo chamado Clube dos Democráticos. E ele cria um carro que ele vai chamar de Salvador dos Salvadores. Nós temos aí uma composição de 5 imagens do Carnaval de 1914, certo? No centro da imagem, nós temos aquele boneco do Padre Cícero, de faca nos dentes, né? Com o Bacamarte na mão, certo? E o carro, que é chamado Carro das Críticas, o Salvador dos Salvadores, trazia o seguinte tema: padre que pinta o demônio e o diabo, padre que pinta o demônio e o diabo que pinta o padre. A religião a serviço da política e o cangaço a serviço de ambos. O Padre Cícero, trajando o costume característico dos cangaceiros do Ceará, prega de bacamarte em punho e punhal dos dentes a salvação das almas dos amigos e do governador Franco Rabelo. Em volta, seus dedicados apostólicos para executar a doutrina pregando pela paixão do padre. Cantavam a ladainha: Santo Bacamarte, orar para o nobre; Santo Mausolé, orar por nós; Santo Faca de Ponta, e assim vai. Ou seja, você imagina, nós estamos falando de 1914, no Rio de Janeiro, né? O irradiador, quer dizer, e isso eu mostrei aqui um jornal, que é O País, mas todos os jornais noticiaram esse. E aí eu vou trazer algumas chaves, eu não tenho muito tempo, mas para a gente ver. Na década de 20, novamente, o Padre Cícero volta muito à tona a partir da ligação da questão de Lampião. Então, nós temos aí uma charge que é publicada na revista Caretas, é uma charge bastante conhecida, O Bandido Oficial, né, onde o Padre Cícero, com dinheiro do Estado, está acendendo o Lampião, né, numa alusão clara à ideia que ele era protetor de Lampião. Gratidão de bandido. Aí a jovem republicana pergunta: que tenciona fazer? E Lampião responde: não vês? Vou conduzir o Padre Cícero até o Senado. Novamente fazendo aí uma alusão muito grande a Lampião e Padre Cícero. A classe unida, né? Lampião: felicito o nobre colega, eu sempre tive fé na justiça da nossa terra. E se um dia precisar, aqui estou com grande gratidão. A bênção do Padre Cícero. A gente vê aí Lampião, um político, e lá no fundinho o Padre Cícero, né, protegendo os dois. Já estou terminando, viu, gente? Outra charge aí, jornada não mal acabada, né, onde o Padre Cícero novamente aí aparece assistindo, né, aqui o brasileiro, né, o povo, a república, o político e o coronel, e o Padre Cícero lá no fundo observando. E o Gustavo Barroso, né, que é um cearense que fez política, que fez história no Rio de Janeiro, ele publica uma série de artigos sobre Lampião, sobre a cultura do sertão. Um desses artigos, Coronelismo e Cangaceirismo, né, onde ele faz uma discussão da oligarquia aciolina, citando pactos dos coronéis, inclusive mostrando a ata, né, e que tem uma grande repercussão na sociedade. Foi publicado pelo Diário de Carioca. E, por fim, eu trago aí, já na década de
de 50, né, a revista O Cruzeiro vai ter, quem estuda o cangaço sabe disso, né, vai ter uma série, mas muitas reportagens sobre o cangaço, sempre associando o Padre Cícero à proteção do cangaço, sempre associando o Padre Cícero como um coronel coiteiro, um coronel que abençoa. Não é à toa que isso está cristalizado na mente, né? Quando a gente fala do Padre Cícero, é uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam. Mas o Padre Cícero realmente era protetor de cangaceiro e etc. E tal. E aí, uma reportagem muito longa, eu só trouxe aqui a manchete, sobre ser item imperator autocrático do coronel Chico Romão, que é aqui em segundo plano a foto dele, que é uma reportagem muito longa, e, como eu disse, a revista O Cruzeiro traz uma série de reportagens durante a década de 50 e de 60 sobre essa temática. E era isso, gente. Eu queria agradecer, eu procurei não fazer uma discussão muito conceitual, apenas, e aí estou disposta, se tiver debate. Obrigada.